Bom dia, boa tarde, pessoal. Esse aqui é o site do IBGE. Se você colocar rede altimétrica, é o primeiro site. Aí você vem aqui em acesso ao produto, banco de dados geodésicos. Aqui é para a gente acessar a rede altimétricas, que são os referenciais de nível, tá? Que eu comentei na aula passada. Então, para a gente pesquisar aonde a gente quer aqui em Fortaleza, né? No Ceará, Fortaleza, a gente vem aqui em camadas. Aqui GPS são as redes de monitoramento contínuo do IBGE, onde o IBGE grava os dados dos satélites para posicionamento, né, usando o sistema GNSS. RN é o referencial de nível, tá? Que são o que nos interessa, tá bom? Mas a gente vai querer fazer primeiro uma pesquisa aqui, né, para a gente limitar apenas aos referenciais de nível que a gente tem aqui no município de Fortaleza. Então a gente vem aqui em UF, município, aqui Ceará, né, Fortaleza, pesquisar, tá? Então aqui a gente tem vários referenciais de níveis, né? Aqui a gente tem a lista, né? Então aqui a situação, se ela ainda está em funcionamento, bom, não foi encontrado, né? Ou foi destruído, tá? Essas últimas duas aqui, ó, da primeira página, a 2661T e a 2661U, são os referenciais de nível que nós temos no campus do PC, tá bom? Lá naquele caminho da zootecnia, tá? A última atualização dos valores foi feita no dia 24 e 17 de julho de 2018. Então, até está bem atualizado, tá? Os valores. Então, vamos dar uma olhada na 2661T, ó. Ele dá um zoom, vamos dar um zoom aqui no campus do PC, né? Aqui, ó. Fica por aqui, cadê? 2661... É aquele que fica, acho que tá por aqui. Aqui, tá? Então, a 2661 tem esse código aqui maior, tá? Então, aqui a gente tem o departamento de pesca, né? Onde fica a engenharia de pesca, né? Então, esse aqui é o trajeto que nós normalmente fazemos o levantamento. Então, aqui o 2661T fica bem aqui, tá? Tá vendo? Ele é um monumento que fica no caminho indo para engenharia de pesca e para zootecnia. E aqui a gente tem informações, o código da estação, tá? As coordenadas que foram obtidas com o GPS de navegação, então não são muito precisas, tá bom? Se eu clicar aqui, eu posso abrir o relatório, tá? E aí o relatório vai me mostrar aqui, ó, altitude normal, tá? Então esse que nos interessa, que é a altitude do referencial de nível, que é uma altitude já referenciada ao geóide, tá bom? Temos aqui o datum, Sirgas 2000, as coordenadas planimétricas no sistema de coordenadas geodésico, né? Aqui, ó, fonte. Então, foi obtido também pelo nivelamento geométrico. Então, a gente sabe que tem alta precisão. Então, aqui, ó, o desvio padrão, então, é de 8,8 centímetros, né? Então, tá um erro baixo, tá? E aqui a gente tem a foto do monumento. Então, embaixo desse monumento, a gente tem uma plaquinha com um triângulo e é onde normalmente a gente coloca a mira quando a gente faz os levantamentos práticos, né? Na disciplina prática, no componente prático. Tá bom? Esse é o 2661T. E aí, o 2661U, tá vendo? Ele fica pra cá. Então, geralmente a gente começa aqui, né? Fazemos os postes, né? Levantamento dos postes P0, P1, P2, P3, P4, até chegar numa ponte que tem ali embaixo, ó. Antes de chegar lá na estação meteorológica, né? Onde tem. Então, aqui, tá vendo? É no meio de uma ponte. Lá embaixo. É o 2661U. Então, aqui fala que a altitude é 13,35. Na anterior, nós tínhamos 18. Então, a gente começa 18 metros de altitude, né? Cadê? Aqui. Aqui em cima, 18 metros. E a gente vai descendo, né? A vertente até chegar a 13 metros aqui, tá?
Eu tenho aqui feito um levantamento, né? Então eu vou só copiar a coordenada inicial aqui, tá? Então aqui, ó, isso aqui foi um levantamento feito previamente, tá? Pelos alunos. E eu vou mostrar para vocês o cálculo aqui que vai ajudar bastante, tá? Deixa eu apagar isso aqui tudo, né? Tá? Então eu tenho aqui a primeira cota do RNT, do 2661T, tá bom? E aqui eu tenho as leituras de Ré, Vant intermediário, quando eu conseguir ver, né, a Vant sem precisar mudar o equipamento de lugar, né, depois de ter feito a leitura de Ré, e a Vant de mudança. Né? Depois da Vant de mudança, é necessário mudar o equipamento de lugar. Lembra que eu expliquei para vocês? É assim que é feito o nivelamento geométrico. Eu vou colocar no material de apoio um vídeo mostrando como é feito isso em campo, tá bom? Então, eu primeiro estacionei, né, em algum ponto entre aquele monumento que eu mostrei, né, do IBGE, e o P0, que é um poste que fica assim ao lado da estrada, né? E aí eu fiz uma visada na mira que estava sobre o monumento, né, aquela chapa metálica no monumento, e teve uma leitura de 1,60, então 1,604 m, né? E aí depois eu fiz como eu não consegui ver além do P0, né, porque lá tem uma curva, eu fiz o P0 como vante de mudança. Eu tive 2,51 metros. Então, eu preciso calcular o que a gente chama plano de referência, a altura do instrumento. E enquanto eu não mudar o equipamento de lugar, esse plano de referência, a altura do instrumento é o mesmo, tá? Que é aquele daqueles slides, né? Depois eu mostro para vocês, né? Qualquer coisa, se vocês ainda tiverem a dúvida, mas dá uma olhada novamente na apresentação de nivelamento geométrico, tá? Então, como que eu vou calcular? Eu vou somar aquela altitude do RN conhecida, mais a minha leitura de Ré, tá? E aí, esse valor, eu vou copiar e colar aqui, tá? Só o número, por quê? Porque a altitude do instrumento, a altura do instrumento é a mesma, eu não mudei o equipamento de lugar, entre a Ré e a vante de mudança. Ele estava no mesmo ponto lá, tá? Então, qual que é a altitude do P0? Vai ser o quê? Esse plano de referência menos a minha leitura da mira da vante de mudança. Tá vendo? Então, eu já estou diminuindo a minha altitude, tá? Como a gente viu, a gente vai chegar em 13 metros aqui embaixo. Comecei lá no T, 2661T, e vou terminar no 2661U, tá? Então, como que eu vou calcular? Aí eu tive que mudar o meu equipamento de lugar, né? Então, eu desinstalei o nível e o tripé, eu levei ele para um ponto mais abaixo, na vertente, onde eu conseguia ver maior quantidade de postes, né? Que estava ao longo da estrada. Aí eu consegui ver mais 3 postes, tá? O P0, o P1 e o P2. O que acontece? A pessoa que estava no vante de mudança do P0, ela fica no mesmo lugar, tá bom? Ela só vai girar a mira de forma que a gente consiga ver ela mais abaixo na vertente, mas você não pode mudar a mira de lugar. Então, eu vou ter uma nova leitura, né? Aqui, como Ré do P0, tá bom? Depois que eu terminar o cálculo aqui, eu vou mostrar novamente aquela figura explicando como que é feito esse levantamento em campo. Então, aqui, como que eu vou calcular a próxima altura do instrumento? Vai ser a minha altitude do P0, conhecida, mais a leitura de Ré do P0, tá vendo? Então, para todos os pontos que eu tiver estacionado o equipamento no mesmo lugar, vai ter a mesma altura do instrumento, é o plano de referência, tá bom? Se eu fizer essa diferença aqui, vocês vão ver que o valor dá o mesmo, tá? Então, aqui, ó, tanto eu obtendo, a partir da leitura da vante de mudança, eu obtive uma altitude para o P0 de 17,56 metros, quanto fazendo a partir da Ré, eu também obtive para o P0 o mesmo valor de altitude, porque é o mesmo ponto, né? Está no mesmo ponto, então tem que ter a mesma altitude, certo? E assim eu valido um pouco o meu levantamento. Então, como que eu vou fazer os outros? Vai ser a altura do instrumento, menos a leitura de vante intermediário, a altura do instrumento, menos a vante de mudança. Tá vendo? E aí eu precisei mudar o equipamento de lugar, porque eu não conseguia ver mais o P3 e o P4,
tá? Então, eu desinstalei o nível, desliguei, tirei o tripé, né? E andei um pouquinho mais abaixo na vertente. E aí eu estacionei o equipamento e fiz uma leitura de ré exatamente no mesmo ponto da última vante de mudança, no P2, tá bom? A pessoa que estava no P2 continuou lá segurando a mira e eu fiz uma nova leitura, só que agora olhando de outro ângulo, né? Da ré, tá? Se vocês tiverem muita confusão nessa parte, né? Mesmo assistindo o vídeo que eu vou colocar para vocês no material de apoio, quando a gente voltar às aulas práticas, às vezes a gente vai ter a oportunidade de fazer isso em campo. Eu espero que sim, né? Tá bom? Então aqui vai ser a última cota calculada, mais a minha leitura de ré, tá? Então, novamente, todos os pontos aqui, certo? E agora, então, você vai ver que não é necessário calcular, por exemplo, ó, o P2 ele se repete na vante de mudança e na ré. E aqui também. Não é necessário calcular duas vezes, tá vendo? Porque a altitude é a mesma, tá? Então, não preciso necessariamente calcular essa leitura de ré aqui. Eu posso, mas não é necessário, tá bom? Então, vai ser a altura do instrumento, menos a leitura de vante, intermediário, a altura do instrumento, menos a leitura de vante de mudança, certo? Então, agora eu vou calcular uma nova altura do instrumento. É a altitude, né, de vante do P4 mais a ré. Então, vai ser sempre a altura de instrumento, a altitude daquele ponto anterior, mais a leitura de ré daquele ponto. Tá? E aí, vai ser, então, esse menos esse. A altura do instrumento menos vante de mudança. Aqui a gente não teve um vante intermediário, tá bom? Porque talvez a gente estava numa curva e não conseguimos ver o P6. Então, eu tive que mudar o equipamento de lugar. Então, eu tive 8 estações, eu tive que mudar o equipamento de lugar 8 vezes para conseguir cobrir todos os pontos, tá? Como eu disse, a gente pode colocar o equipamento, o nível e o tripé onde a gente quiser no relevo, tá? E do lado direito, esquerdo da estrada não faz diferença, tá bom? O importante é que a mira fique em cima do ponto que a gente quer obter a altitude, certo? Então, é a mira que é importante nesse caso aqui, tá? Então, aqui a gente vai ter a última altitude do P5, mais a leitura de ré do P5, vai me dar a nova altura do instrumento da estação 5. E essa altura se permanece para a mesma enquanto eu estiver com o equipamento no mesmo lugar, certo? Então, vai ser a altura do instrumento menos ré, ou a altura do instrumento menos vante de intermediário, menos vante de mudança. Então, a próxima estação vai ser a última altitude do P7, né? Mais a leitura de ré do P7. Então, ó, eu estou colando o número porque eu quero que mantenha o mesmo valor aqui, tá? Então, vai ser essa aqui, né? A altura do instrumento, menos a leitura de ré ou de vante de mudança. Aqui a gente conseguiu cobrir vários pontos, ó, o P7, P8, P9, P10, sem ter que mudar o nível de lugar, tá? O nível não saiu do lugar. E assim por diante. Então, é bem simples, pessoal, ó, os cálculos, tá vendo? Então, aqui eu vou somar a altitude do P10 mais a ré do P10, né? E aqui eu vou fazer a diferença da altura do instrumento, menos a ré, certo? Aqui também eu consegui cobrir 1, 2, 3, 4 pontos, né? Então, aqui, mais a ré, faltou só o P13 e o RNU, tá? Então, vai ser esse menos essa, igual esse. Então, aqui eu obtive que o RNU, tá vendo? Tem uma altitude de 13,35. Vou até colocar aqui em negrito para vocês, tá? Mas, lá no IBGE, no relatório, né? A gente tem que é 13,3507, tá? A altitude verdadeira. Então, ó, o RN 2661 real Peraí, deixa eu
copiar de novo aqui. Tá, aqui. Então, o RN real é esse valor aqui, tá? Vou até aumentar aqui um pouco. 13,3507. Eu obtive 13,3533. Então, eu tenho uma diferença aqui. Então, essa diferença vai me dar o erro. Então, o erro cometido é o valor calculado, né, que é obtido pelo cálculo da tabela, menos o que eu sei que é o verdadeiro, né, que é dado no relatório do IBGE, tá bom? Então, aqui eu tive um erro de 0,02 metros, tá? Para a gente saber se está ou não dentro da tolerância, eu tenho que converter isso para milímetros. Então, como está em metros, eu vou multiplicar por 1000 para me ter o valor em milímetro. Então, eu tive um erro de 2,6 milímetros. Foi muito bom, né? Esse levantamento. Certo? Tive um erro de menos de 3 milímetros. É muito pouco, né? Então, como que é calculado o erro, a tolerância, segundo a classe 2N? Né? Então, aqui é a segunda classe 2N. Vai ser 20 milímetros vezes raiz quadrada de K. Tá? Então, eu tenho 20 vezes... a distância que eu percorri entre o RNT e o P13, quer dizer, o RNU, então, do primeiro ponto até o último, né, a distância que se eu medir com a trena, dá 563 metros, tá? Esse valor a gente pode obter no site do LAC, em material de apoio, tá? Ele dá a distância entre os postes, aí a gente soma para obter a distância total percorrida. Então, a raiz quadrada, né? Então, eu peguei aquele valor em metros, né? E dividi por 1000 para me ter em quilômetros. E fiz a raiz quadrada. Então, eu poderia errar 15 milímetros. Mas eu errei só 2,6. Então, o meu levantamento foi muito bom, né? Tá certo? E agora, como que eu vou distribuir o erro, né? Eu vou abrir novamente os slides, tá bom? Para poder ajudar vocês aqui. Que eu acabei parando antes, né? Então, isso aqui que a gente fez, né? Foi somado a Ré, a altitude conhecida, obtida a altura do instrumento, né? A partir da altura do instrumento, menos a leitura da avante, a gente obteve a próxima altitude do ponto e assim por diante, tá? Caso eu não esteja o RN, eu posso usar a minha cota final menos a inicial, principalmente se eu estiver trabalhando com uma poligonal fechada, ou seja, eu começo no ponto 1 e termino no ponto 1. Tá? Então, quer dizer que a altitude ou cota do ponto 1 tem que ser a mesma, o final tem que ser a mesma do início. Isso eu posso calcular o erro, tá? Então, aqui a gente viu, ó, como que eu vou calcular a compensação? Vai ser menos o erro cometido dividido por N. N é o número de vezes que eu mudei o equipamento de lugar. Então, aqui eu tenho uma estação, aí eu mudei o equipamento de lugar, 2, 3 até 8. Então, eu tenho N igual a 8, tá? Então, vai ser o quê? Menos o erro em metros, tá bom? Aqui a gente está trabalhando ele em metros, porque as nossas altitudes estão em metros, tá bom? Dividido por 8. Tá? Então, foi menos o erro cometido foi positivo. Então, se ele é negativo, ele fica positivo. Se é positivo, fica negativo. Quer dizer que eu tenho... Essa é a minha compensação do erro, ó. Tá? Menos o erro, tá? E agora eu vou multiplicar por 1 para a primeira estação, por 2 para a segunda e assim por diante. Então, aqui, né, vai ser aquele valor vezes 1, tá? Para a primeira estação. A gente tem essa compensação vezes 2, né, vezes 2 para a segunda estação. A correção vezes 3 para a terceira estação. A correção vezes 4. Correção vezes 5. Até 8, né? Que a gente tem 8 estações. Estação, então, é quantas vezes eu vou mudar meu equipamento de lugar. Quantas vezes eu tive que montar ele, né?
E assim por diante. Então pode ser que eu tenha 8, 10, tanto faz, né? Isso é para distribuir o erro de forma uniforme, de forma que, na verdade, os últimos pontos vão ter a maior quantidade de erro, né? Que a gente usa a teoria dos erros, onde o erro se propaga e se acumulam no final, né? Então o último é o 8. Esse aqui foi 7 que eu pus? 8. Então, agora eu só vou somar a cota calculada. O primeiro não precisa, porque a gente já tem a cota verdadeira, né? Inicial. Então, vai ser esse mais esse. Para a leitura de Ré, não preciso, porque esse é o P0 e o P0, tá bom? Não preciso fazer duas vezes. Então, aqui a gente vai fazendo isso. Soma a cota anterior, a altitude anterior, mais a correção, tá bom? Então, aqui, esse mais esse. Então, eu não preciso fazer para Ré, porque a Ré é uma repetição da última vante de mudança, né? O mesmo ponto da vante de mudança. Eu posso fazer? Posso, mas não precisa fazer duas vezes, que a gente vai ter valores diferentes de altitude para o mesmo ponto. Então, eu faço para a vante de mudança. A ideia que a gente quer no final, aqui esse não precisa, né? Então, esse último ponto aqui tem que dar 13,3507, ó, 13,3507. Deu a altitude real. Então, agora eu corrigi as minhas altitudes. Essas são as altitudes reais que eu posso usar para fazer o meu perfil longitudinal. Para mim fazer o perfil, eu vou precisar o quê? Da distância entre os pontos e das altitudes, tá? Depois a gente vai ver isso na próxima aula.